o conteúdo sobre relação sociedade e natureza, né? Então, semana passada a gente viu a relação dos conceitos principais que a geografia utiliza, né, no entendimento do seu objeto de estudo, né, que seria o espaço geográfico, né? Agora, esses conceitos eles são utilizados, né, para se entender exatamente esse espaço, né? Esse espaço geográfico que, na verdade, ele não é nem só a parte física, né? Ou seja, não é só a superfície, não é só o clima, não é só o solo, não é só a rocha, né? Não é só os demais seres vivos, né? Mas também não é só o ser humano, né? Não são só as cidades, né? Não são só as relações econômicas, né? Na verdade, a geografia ela estuda exatamente essa relação entre sociedade e aquilo que a gente chama de natureza, né? Ou de meio ambiente, né? Ou de mãe terra, né? Aí vai de acordo com o interesse, né, de cada um. Então, na verdade, a geografia estuda isso, né? A relação sociedade-natureza. E uma coisa é certa, né? Essa relação sociedade-natureza, ela não se deu de maneira igual ao longo de todo o decurso, né, da existência do ser humano na superfície terrestre, né? Ou pelo menos da nossa espécie, né? Homo sapiens sapiens, né? O ser humano tal como nós somos hoje, né? Na verdade, essa relação ela teve vários processos e várias etapas, né? Num primeiro momento, né, o ser humano, assim como os demais seres vivos, né, eles estavam inseridos dentro daquilo que a gente chama de natureza, né? Nós estávamos ali no meio ambiente, né? De tal maneira que a relação, né, entre os seres humanos, né, e o restante da natureza, né? Nós não nos diferenciávamos dos demais seres de alguns milênios, né? Ele foi desenvolvendo uma relação diferente com essa natureza, né? Ele foi desenvolvendo uma relação diferente com os demais seres vivos, né? E não só com os demais seres vivos, mas também com os demais fenômenos naturais, né? O seu ambiente, né? A Mãe Terra. Então, ela começou a se dar a partir daquilo que a geografia chama de trabalho, né? Então, o trabalho para a geografia nada mais é do que a atividade do ser humano em transformar a natureza em benefício próprio. Então, esse trabalho dos seres humanos, né, sobre a natureza, ele foi se desenvolvendo de tal maneira que, desde o período da pedra lascada, né, os primeiros instrumentos de trabalho mais rudimentares, né, dos nossos primeiros antepassados, né, até os dias de hoje, que a gente tem, por exemplo, esse instrumento que nós temos, né, de internet, né, de conseguir dar uma aula, né, distante uns dos outros, né, tudo isso está dentro disso que a gente chama de trabalho. Né? A modificação do seu espaço, do seu ambiente, da natureza, em benefício, né, do próprio ser humano. Esse trabalho, né, agora, o que diferencia o trabalho lá dos nossos antepassados com a pedra lascada do trabalho que nós temos hoje, né, dessa aula virtual aqui, por exemplo?
O que diferencia é chamado de técnica.